What's up, everyone? Here from São Lourenço, Minas Gerais. We're going to be doing the coffee route this morning. A special thank you to Amanda from Unique Cafe, who made this possible. She collaborated with us and set us up for this tour this morning. So not really sure what to expect. I know that they're going to be talking about special coffee. I know that we're going to have some special tastings, and I'm expecting to see some pretty nice views. So if you're not really sure what special coffee is, do check our interview with Marcelo, which is on our YouTube channel, and do tune into this video because we're going to be digging a little bit more into specialty coffee. That way you can know what's the difference between regular coffee and what is special coffee. So stay tuned and you'll figure all that stuff out. That's it, let's go. Pessoal, bom dia. Meu nome é Thiago, sou o guia da rota aqui da Unique. Vim aqui para convidar vocês a fazer essa experiência, poder estar conhecendo lavouras de cafés, variedades de cafés. A gente visita o sítio da Torre, depois volta aqui para São Lourenço, na loja da Unique, e aqui a gente serve variedades de cafés, que é o famoso clássico nosso, Bourbon amarelo, Bourbon vermelho e o Moka. E sempre a gente tem uma edição ilimitada ou uma edição raridade, que a gente serve junto com os quitutes mineiros. A gente serve aqui pão de queijo, broinha, doce de leite, o queijo Minas, para poder complementar. E também tem a parte da torrefação, que é uma apresentação do mestre de torra, e ele vai estar acompanhando vocês. Pessoal, então bom, depois de tudo isso que o Thiago comentou com vocês sobre esse passeio que vocês vão na fazenda do sítio da Torre, de todo esse processo que ele vai comentar com vocês, a gente vai acompanhar aqui a apresentação da torra de um café especial com o mestre de torra, que sou eu, José, tá? Essa apresentação da torra aqui é bem legal, bem interessante, tudo aqui começa a fazer um pouco mais de sentido, tudo isso que vocês viram na fazenda vai fazer um pouco mais de sentido aqui na torra, tá? Aqui eu uso vários quadrinhos e potinhos para explicar todo esse processo. Aqui a gente tem as 3 fases da torra do café: desidratação, caramelização e finalização. Tem vários potinhos explicativos também, exemplo de torra ruim, exemplo de torra boa, exemplo de café ruim, exemplo de café bom, tá? E depois de tudo isso, vocês vão estar acompanhando a degustação, tá? E a degustação é a parte mais interessante, porque aí tudo isso que eu vou comentar com vocês, que o Thiago vai comentar com vocês, vocês vão degustar e experimentar no paladar ao vivo, tá? Pode ficar à vontade aí. Pessoal, esse é o João, nosso mestre de torra. Pessoal, então vamos lá, boss. Primeiramente, muito prazer, né? O Thiago já me apresentou um pouquinho para vocês. Meu nome é João Gabriel, sou mestre torra aqui da Unique, né? Hoje eu fico responsável por criar e desenvolver novas curvas de torra para o café, que são as novas receitas, vamos dizer assim, tá? Então todas essas sacas de café que vocês estão vendo aqui em cima, o café ele chega pra gente cru, tá? Ele chega já limpo, ou seja, já beneficiado, livre de qualquer impureza, né? Da forma que eu joguei ali em cima.
sem qualquer tipo de impureza, tá? Mas antes da gente torrar todos esses cafés aqui em cima, primeiro esse café ele passa por um controle de qualidade lá no andar de baixo. Lá embaixo a gente tem um torrador de amostra, onde lá a gente torra ali por volta de 100 a 150 gramas de café por vez. Então toda vez que chega um café novo pra gente, primeiro esse café ele vai passar por esse controle de qualidade, onde lá a gente vai realizar vários testes. A hora que a gente vê uma torra lá que bate com o sensorial que a gente quer, aí sim a gente vem aqui pra cima e replica aqui nesses dois torradores que suportam ali mais quilos. Então hoje eu fico responsável por criar e desenvolver essas novas receitas, essas novas curvas de tosse para o café. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como funciona todo esse processo da torra de cafés especiais. Pessoal, então aqui nesse painel eu tenho esse controle de temperatura, tá? Na hora que eu abro a tampa do torrador, automaticamente a temperatura ela já começa a cair, tá? Eu vou fechar a tampa do torrador de novo, essa temperatura ela vai começar a subir, ela vai começar a ganhar força de novo. Então, como eu disse, a hora que atingir ali 200 graus, eu vou soltar essa alavanca, o café que eu joguei ali em cima vai cair aqui dentro do cilindro do torrador e a gente já vai dar início ali ao nosso processo da torra. Pessoal, atingiu ali os 200 graus, que é a temperatura ideal para esse café. Soltei a alavanca, o café ele caiu ali dentro do cilindro do torrador. Agora ele vai ficar ali dentro torrando, ali dentro rodando, onde vocês estão vendo, por volta de 10 a 15 minutos, que é o tempo médio ali que a gente fala que cada café ele vai levar para ser torrado. Assim como a temperatura inicial ela vai variar de receita para receita, ela vai variar de café para café, esse tempo de torra também ele varia de café para café. Vai ter café que eu vou ter que trabalhar uma torra um pouquinho mais longa, vai ter café que eu vou trabalhar uma torra um pouquinho mais curta. Mas a gente fala ali entre 10 a 15 minutos, que é o tempo médio ali que cada café ele leva para ser torrado, tá? Pessoal, então dentro desse tempo, dentro desses 10 a 15 minutos, lá dentro do cilindro do torrador, o café ele vai estar passando aqui por essas 3 fases, tá? Então a gente iniciou o nosso processo da torra a uma temperatura de 200 graus. Então a gente começa a primeira fase da torra, que é a fase da desidratação. O próprio nome já diz pra gente um pouco o que a gente vai estar fazendo aqui nessa primeira fase da torra. A gente vai desidratar esse café. Esse café ele chega aqui para mim para ser torrado com um percentual de umidade, com um percentual de água de 11 a 12%. Então nessa primeira fase da torra, nossa função é retirar todo esse percentual de umidade que esse café tem, tá? Então a gente iniciou o nosso processo da torra a uma temperatura de 200 graus. Agora ela já está batendo 86, então ela caiu. Por que ela cai? Justamente por causa dessa água, por causa dessa umidade. O cilindro do torrador estava ali a 200 graus, então ele estava muito quente. O café estava aqui em cima numa temperatura ambiente, então ele estava lá relativamente frio, com esses 11 a 12% de umidade. Na hora que eu soltei essa alavanca, automaticamente o cilindro do torrador ele sente essa água, ele sente essa umidade. Por isso que a temperatura ela cai. Então ela cai ali por volta mais ou menos a uma temperatura de 80 a 85 graus mais ou menos, depois ela já começa a subir de novo, tá? Então a gente começa a retirar todo esse percentual de umidade, todo esse percentual de água que esse café tem. Depois que a gente secou esse café por completo, a gente dá início à segunda fase da torra, que é a fase da caramelização, tá? O café ele vai começar a mudar de cor um pouquinho, ele vai ficar um pouco mais amarelo, vocês vão poder acompanhar ali dentro do visor também. Aqui na fase da caramelização a gente vai trabalhar os açúcares naturais que o grão de café preserva dentro dele. O café ele é uma fruta, então aqui a gente vai trabalhar a doçura natural da própria fruta, tá? Já nessa última fase, terceira fase da torra, é a fase da pirólise, onde a gente vai lá no final finalizar o ponto da cor da torra do café. Então lá no final a gente pode trabalhar desde uma torra mais clara até um café com uma torra ali um pouquinho mais escura. Então é nessa última fase que a gente vai estar definindo tudo isso, tá? Então quando eu digo torra escura, eu digo ela assim, ó, não mais que isso, tá? Passou disso, o café já queima, já carboniza. Pra gente não é interessante, tá? Então passar disso para um café carbonizado, questão de segundos. Questão de segundos eu posso perder todo aquele trabalho que vocês viram lá hoje. Imagina eu perder todo o trabalho que o produtor teve até esse café chegar aqui, tá? Por questão de segundos eu jogar todo esse trabalho fora. Pessoal, o café que eu escolhi para torrar para vocês hoje é um blend, tá? Vocês sabem o que é um blend?
Uma mistura. Sim, hoje em dia existe blend de tudo. Café não é diferente. No caso do café, é de 2 ou mais variedades. Aqui no caso dessa uma aqui, é com 2 variedades diferentes. Antes de eu entrar nessa explicação do que é o nosso blend, qual foi o nosso propósito em misturar cafés diferentes em um café só, é muito importante a gente entender antes disso, entender qual foi o processo de secagem que esse café passou lá na fazenda. Lá o produtor ele pode definir diversas formas de secar um café. Como eu estou torrando um blend, eu vou focar nos 2 que a gente usa para ele, que é o processo de seca natural e o processo de seca cereja descascada. Qual que é a diferença deles? Processo natural, o café ele é seco dentro da própria casca. Então esse café ele tende a preservar um percentual maior de doçura, um percentual maior de mucilagem. Como ele vai estar lá no terreiro sendo seco com a proteção da própria casca, ele vai demorar mais tempo para secar. Então, consequentemente, a gente vai ter lá no final um café com um percentual maior de doçura. Já no caso do cereja descascado, o próprio nome já diz, ele é descascado. O café chegou lá na fazenda, esse café vai passar por um maquinário, aquele maquinário que vocês puderam ver lá. Dentro desse maquinário vai ter um descascador. Esse descascador vai espremer a fruta do café. Então a semente do café, o grão do café, vai sair para um lado, a casca do café sai pelo outro lado. Então ele é esparramado lá no terreiro somente nas sementes, somente no pergaminho, sem a casca. Então ele vai estar mais exposto à luz solar, então ele vai secar mais rápido. Só que não vai ser uma coisa ruim. Só que lá no final a gente vai ter um café mais cítrico, mais ácido e um café um pouquinho mais suave. Então o que é um blend? O que é o nosso blend? Blend é uma mistura, né? Primeiro, o nosso blend não é o resto que sobra, que a gente mistura tudo e põe para torrar. Nosso blend foi uma receita que a gente criou com 2 cafés diferentes. Hoje, com o nosso blend, a gente utiliza tanto o bourbon amarelo, que é seco no processo cereja descascado, e o frutado, que é seco no processo natural. Daqui a pouco vocês vão poder provar esses 2 cafés ali, então vocês vão poder perceber bem a diferença sensorial de um café para o outro. A única coisa que a gente está trabalhando lá dentro agora é só o próprio açúcar natural que o grão de café preserva dentro dele. Então, para explicar essa fase da caramelização é uma coisa bem simples e clara, não precisa ficar inventando muito. Mesma coisa. Imagina que a gente está preparando ali uma calda para o pudim. Se a gente pegar um açúcar, jogar dentro da panela, não controlar o tempo, fogo nem a temperatura, a calda do pudim ela vai queimar e vai amargar. Então aqui com o açúcar do café, pode ser que aconteça ali a mesma coisa. Por exemplo, vamos esquecer que eu estou torrando um blend. Se eu estivesse torrando somente um cereja descascado, que é o nosso bourbon amarelo, que é aquele café que não tem um percentual tão alto de doçura. A hora que ele começou a mudar de cor, a hora que ele chegou na fase da caramelização, eu posso vir aqui aumentar esse fogo, para essa fase ela passar mais rápida. Como é um café que não tem um percentual tão alto de açúcar, não faz muito sentido eu trabalhar essa fase por muito tempo. Se eu estivesse tomando somente um frutado, aí sim, um café que tem ali um percentual maior de doçura, a hora que ele chegou nessa fase, eu venho controlando o fogo, para essa fase ela passar mais devagar e a gente conseguir trabalhar por muito mais tempo toda essa doçura natural que o grão de café tem, tá? Aqui no caso do blend, o açúcar que tem no bourbon vermelho, que é o nosso frutado, vai compondo um açúcar que não tem no bourbon amarelo. Então onde sai ali uma torra bem uniforme, tá? Pessoal, a gente está dando início ali à última fase da torra, que é a fase da pirólise, né? Aquela fase que eu comentei com vocês lá no início, que aqui em questão de segundos eu posso jogar o trabalho de um ano todo no lixo. É o café ele começou a dar uns estalozinhos, não sei se vocês estão escutando, tá bem baixinho, logo ele vai estourar um pouquinho mais alto. O que está acontecendo lá dentro? O café realmente ele está estourando igual uma pipoca. Então ele começa a torra bem pequenininho e se expande, ele se abre. Então esse barulhinho ele está se expandindo, tá? Então o café ele está perdendo densidade, mas está ganhando em volume. Então ele perde peso, mas ganha em volume, tá? Pessoal, isso aqui é um coletor de amostra, tá? A todo momento que eu giro, eu tô pegando uma amostra nova e vou ali sempre acompanhando visualmente e principalmente pelo aroma, tá? Então a hora que eu achar o ponto certo do meu café, é o momento que eu solto ele. Aqui, como eu disse, em questão de segundos eu perco esse aroma e o café ele passa do ponto. Esse barulhinho também, ele chama minha atenção aqui pro torrador, porque como eu disse, em questão de segundos eu posso jogar todo esse trabalho no lixo, tá? Então se vocês quiserem gravar a saída do café, vocês podem preparar o celular aí e ficar à vontade.
Pessoal, tá vendo como o café ele saiu estalando bastante ainda? Por isso que esse processo aqui, ele ainda é muito importante. Isso aqui é um resfriador. Não adianta nada eu ter feito todo o trabalho bem feito lá dentro, ter achado o ponto certo do meu café, ter achado o aroma certo se esse processo ele não for bem feito. Como o café ele sai lá de dentro do torrador muito quente, se ele só caísse aqui e ficasse parado, o processo da torra continuaria, porque o interior dele ainda está muito quente. Por isso que esse movimento rotativo ele é muito importante. Aqui embaixo vai ter um exaustor, esse exaustor vai sugar esse ar quente lá para fora para esse café esfriar um pouco mais rápido. Então ele vai ficar aqui por volta de 5 a 6 minutos, mais ou menos, até ele esfriar. Quando ele esfriar, ele vai ser levado lá para dentro da sala de produção, onde lá a gente vai realizar todo o processo de invase, que é colocar os cafés dentro dos pacotinhos. Se tiver pedido de moído, a gente tem um moedor lá dentro, moe na hora, empacota. Se for em grão, a gente, mesma coisa, a gente empacota e manda aí para todos os nossos clientes. Hoje a gente fala em 90% da nossa produção café em grão, os outros 10% café moído. A quantidade ali, a produção de café moído, ela é bem menor, tá? Pessoal, certo? Me empolguei aqui, alguma dúvida? Posso liberar vocês para a parte boa? Sim. Uma salva de palmas para o nosso mestre de torra. Obrigado. Legal. Valeu. Ó, agora tem a parte boa. Agora a gente vai aproveitar e experimentar o doce de leite. Vamos lá, venha. Cheesecake? Cheesecake de morango. Esse é o grão? Esse é o grão. Nossa, é muito diferente, né? Esse é o grão, que é aquele que eu mostrei pra vocês, é uma seca natural. E esse é o despolpado. Pessoal, eu vou servir o café para vocês. Vou servir primeiro o bourbon amarelo. O bourbon amarelo é uma torra média clara. Então eu gostaria de convidar vocês a estar fazendo essas experiências. Muito obrigado.